Olá! Hoje falaremos da Síndrome dos Ovários Micropolicísticos, da sua associação com ganho de peso e obesidade, infertilidade, aumento de pelos, acne, como suspeitar e fazer o diagnóstico dessa doença que é tão comum. E também vamos dar algumas dicas para o seu tratamento. A síndrome dos ovários policísticos, ou síndrome dos ovários micropolicísticos, ou síndrome da anovulação crônica, ou simplesmente SOP, é uma doença metabólica, ou seja, envolve vários órgãos e diversos fatores interligados, está muito associada à infertilidade e obesidade. Bom, e como acontece a SOP? Bem, pensa assim, para um ciclo menstrual e ovulação ocorrer de forma adequada, vários hormônios têm que aumentar e diminuir na hora certa, em quantidades exatas, estimulando ou bloqueando o outro em perfeita sincronia. Porém, na síndrome dos ovários policísticos, essa sincronia, esses estímulos hormonais, eles estão totalmente prejudicados. Primeiro, a gordura periférica produz em excesso um hormônio que chama estrona. Esse hormônio vai lá no ovário e estimula ele a produzir alguns hormônios masculinizantes. Também vai lá na hipófise e impede a produção de outros hormônios que vão atrapalhar na ovulação. Sendo assim, a paciente ela não ovula e tem sintomas masculinizantes. A paciente tem também aumento da resistência à insulina, então o corpo tem que produzir mais insulina. E essa insulina em excesso também vai lá no ovário e também estimula o ovário a produzir algum desses sintomas masculinizantes e atrapalham o ciclo menstrual. Então a paciente tem irregularidade menstrual e tem sintomas masculinizantes. Todo esse excesso de estímulos no ovário faz com que cresça folículos que, por sua vez, também produzem hormônios a mais. Então lá no ultrassom, esses folículos hiperestimulados, eles vão crescer e vão dar os micropolicistos que aparecem no ultrassom e também vão atrapalhar o ciclo menstrual e a paciente também vai ter anovulação. Gente, é muito mais complexo que isso. Se fosse para eu explicar tudo nos mínimos detalhes aqui, a gente ficaria horas no vídeo e mesmo assim seria difícil de entender. Mas, em resumo, tem aumento dos hormônios masculinos ou androgênicos. Então a paciente vai apresentar aumento de oleosidade da pele e queda de cabelo, aumento de acne, aumento da quantidade e espessura dos pelos. Então a paciente fica com os pelos mais grossos, mais escuros, começa a aparecer barba, bigode, pelo no peito que antes ela não tinha. Ela tem então irregularidade dos hormônios do ciclo menstrual. Então ela vai ficar 3, 4 meses sem menstruar ou sem menstruação, e esse aumento dos estímulos no ovário vai aparecer os microcistos ovarianos e a infertilidade. Tem também aumento da insulina, então ela pode ter ganho de peso, pode aparecer algumas manchas escuras que a gente chama de acantose nigricans, que são manchas que aparecem no pescoço, nas dobras do braço. Então ela pode apresentar essa acantose nigricans também e diabetes por aumento da resistência à insulina. Então você vai suspeitar que tem SOP quando sua menstruação ela está sempre atrasando muito, ela sumiu, não vem mais, sua pele está ficando cada vez pior, mais oleosa, com muita acne, começa a aparecer pelos onde antes não tinha, começa a ter barba, os pelos começam a engrossar, pelos no peito também, pelos infraumbilicais ali também começam a aparecer muito. Suspeita também, se você já tem vários meses que não está usando o anticoncepcional e mesmo assim não engravida, você está com dificuldade para emagrecer, está engordando muito rápido. Se você tem alguns desses sintomas, você tem a suspeita de SOP. Agora, como que a gente vai fazer o diagnóstico? Essa parte é importante. Atenção, porque esse diagnóstico de síndrome dos ovários policísticos
tem gerado muita confusão. Para fazer o diagnóstico de SOP, você tem que ter 2 dos 3 critérios que eu vou citar agora. Primeiro critério, hiperandrogenismo, que são aqueles sintomas masculinizantes, aumento do pelo, oleosidade, acne, etc. Segundo critério, anovulação ou pouca menstruação. Você está 2, 3, 4 meses sem menstruar, sua menstruação está sempre atrasando muito ou sua menstruação sumiu. E o terceiro critério, ultrassom mostrando os micropolicistos. Quando faz ultrassom, mostra lá pelo menos 12 microcistinhos com tamanho de 2 a 9 milímetros em um ou nos 2 ovários. Então, repetindo, tem que ter 2 desses 3 critérios que eu falei. Por que eu estou frisando tanto? Acontece muito da paciente chegar no consultório, ela fez um ultrassom, mostrou que tem os microcistos, ela vem no consultório e fala: doutor, eu tenho ovários micropolicísticos. Ou senão a paciente chega grávida, fala: doutor, fiz um ultrassom, mostrou que eu tinha ovários policísticos, parei um anticoncepcional porque achei que não engravidava e agora estou grávida. Então, às vezes ela só tinha a imagem dos micropolicistos, mas ela não tinha a anovulação, não tinha os hormônios masculinizantes, então ela só tinha um critério, ela não tem síndrome dos ovários policísticos. E acontece muito também, o paciente tem aqueles 2 primeiros critérios, hiperandrogenismo e anovulação, e ela faz ultrassom, tá normal, ela acha que não tem SOP, mas ela tem SOP, porque ela tem 2 dos 3 critérios, entenderam? Na nossa enquete do Instagram, teve muitas perguntas sobre o tratamento. Se síndrome dos ovários policísticos tem cura, se com tratamento a paciente pode engravidar, se ela vai ser infértil para o resto da vida, se tem que tomar remédio para o resto da vida. Bom, então eu vou tentar responder alguma dessas perguntas a partir de agora. Primeiro, a síndrome dos ovários policísticos, ela tem controle, então a gente consegue controlar muito bem essa doença. Porém, o controle depende muito de mudança de hábitos de vida, depende muito da força de vontade da paciente também, tá? E desde que a doença esteja controlada, sim, ela vai poder engravidar. A primeira linha de tratamento, a primeira coisa que a paciente tem que fazer é perda de peso e dieta. Lembra que eu falei que a gordura periférica, ela produz alguns hormônios ruins que atrapalham tudo? Então, a perda de peso é essencial para o controle dessa doença. Com a dieta hipocalórica, com restrição de carboidrato e implantação de proteínas boas e atividade física, o paciente consegue controlar essa gordura periférica e a produção em excesso da estrona, que é esse hormônio produzido lá. Tem muita paciente, inclusive, que a gente passa dieta e atividade física, o paciente controla a síndrome dos ovários policísticos sem a gente ter que usar medicações. O anticoncepcional também tem papel importante, pois eles vão ajudar o ovário a ciclar melhor, melhorando seu funcionamento e voltando a paciente ao padrão normal de menstruação. Para a paciente que quer engravidar, a gente não pode usar anticoncepcional, mas tem algumas opções que falaremos mais a seguir. Essas medicações hipoandrogênicas, como espironolactona, finasterida, elas suprimem os efeitos dos hormônios masculinizantes que são produzidos em excesso na SOP. Então elas também fazem parte do tratamento. A metformina é usada para diabetes, porém, na síndrome dos ovários policísticos, ela vai auxiliar na diminuição da resistência à insulina, diminuindo assim a quantidade aumentada de insulina, que é aquele hormônio que também vai lá no ovário e atrapalha tudo. Então a metformina também faz parte do tratamento. Para a infertilidade, a gente passa algumas medicações para ajudar a paciente a ciclar melhor, como progesterona da segunda metade do ciclo menstrual ou alguns indutores de ovulação. Como a gente não pode usar anticoncepcional, a gente tenta controlar a ovulação, ajudar na ovulação e controlar a menstruação com essas medicações. Lembrando, gente, que cada paciente tem um tratamento específico, não é como uma receitinha de bolo.
Além disso, outras doenças devem ser investigadas, pois podem andar junto com os síndromes ovários policísticos, como pressão alta, diabetes, colesterol e triglicérides alto. Então, se vocês têm a suspeita de síndrome dos ovários policísticos, o melhor é procurar um profissional gabaritado, de sua confiança, que saiba conduzir essa doença bem, e também é importantíssimo o acompanhamento multidisciplinar, com um endocrinologista, um nutricionista e um educador físico para te auxiliar na atividade física também. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, curtem, compartilhem. Se surgir alguma dúvida, podem perguntar pra gente que a gente vai tentando responder, tá? E deem dicas para um próximo vídeo também, tá bom? Tchau, tchau!